Vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais e qual é o principal motivo de fazer sistemas funcionar. O que acontece, turma? Quando você pensa em mercado, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com ações, você pode trabalhar com futuros, você pode trabalhar com derivativos, você pode trabalhar com inúmeros ativos e inúmeras formas de você conseguir comprar e vender, certo? O ponto que é comum em todo e qualquer ativo que você vai trabalhar é que, majoritariamente, você quer fazer o quê? Você quer comprar barato e vender mais caro, ou vender caro e comprar barato. Para você implementar um sistema, você criar um modelo operacional, você criar um método operacional que seja capaz de encontrar um padrão para você conseguir fazer isso com excelência, você precisa adotar algumas premissas. Então, quando a gente fala de premissas, o que seria premissas no mercado? Por exemplo, o mercado de bolsa, ele tende a subir com o passar do tempo. Então, se você pensar o seguinte, bom, as bolsas de valores, elas foram criadas justamente, né, os índices de ações, os índices da bolsa de valores, eles foram criados majoritariamente para que forem subir ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Naturalmente que nós temos no meio dessa movimentação de alta, nós temos períodos de queda, nós temos períodos de lateralidade. Porém, se você olhar em gráficos mensais, você vai ver que os índices de ações de bolsas de valores, eles tendem a subir com o passar do tempo. Então, quando você for desenhar um sistema para trabalhar bolsas de valores, para trabalhar no mercado de índices de bolsas de valores, você pode assumir uma premissa de que os mercados tendem a subir com o passar do tempo. Logo, você vai desenhar sistemas e você vai trabalhar buscando majoritariamente operações de compra. Logo, você vai usar operações de venda para fazer o quê? Hedge de posições compradas. É isso que a gente acaba fazendo muitas vezes, tá? Naturalmente que você pode usar vendas para fazer algumas operações enquanto o mercado estiver numa tendência de baixa. Porém, operações de venda dentro de um cenário de bolsa tendem a ser mais perigosas do que operações de compra. E eu gosto de dizer uma frase que diz o seguinte: uma região de suporte, ela é muito mais forte do que uma região de resistência. Via de regra, suportes são mais fortes do que resistências. Por que, turma? Uma resistência, ela está ali naquela região porque em determinado momento do tempo passado, aquela região de preço estava muito cara para aquele ativo, certo? Passaram-se o tempo, aquele mercado cai, volta a chegar naquela região de preço. Possivelmente, em função da economia daquele país estar em uma situação mais favorável, onde eu tenho aquela região de resistência, passa a não ser mais uma região de resistência, passa a ser rompida porque os compradores estão acreditando que o preço ali naquela região já não é mais um preço muito caro em relação ao que ele já foi, porque a economia evoluiu ao ponto daquela região de preço já não ser mais tão relevante. E aí, turma, quando você assume essa premissa, você começa a entender e criar sistemas para criar lucro, né, extrair lucro do mercado e também proteger as suas operações quando aquela premissa não está cumprida naquele período de tempo, certo? Eventualmente, a gente desenha sistemas buscando sempre um hedge, né, um edge principal, ou seja, uma vantagem. E para os mercados de bolsa, de um modo geral, essa é a vantagem. Falando de sistemas de position trade, por exemplo, normalmente você vai querer comprar uma ação de uma empresa, não a qualquer preço, por mais que ela seja uma excelente ação, por mais que ela seja uma excelente empresa. Você quer fazer o quê?
comprar aquela ação ou aquele ativo ao melhor preço possível dentro da movimentação que ele vem fazendo. Então, veja, por exemplo, uma ação da Amazon. Digamos que hoje ela esteja custando $100, certo? Você quer comprar ela $100 ou você gostaria de comprar ela a 90? Bom, eu gostaria de comprar ela a 90. Então, qual que é a ideia? É você criar mecanismos para entender quais seriam as regiões de preço que você poderia fazer uma posição em Amazon pagando mais barato. Isso vale também para mercados de Forex, por exemplo, moedas. Moedas, por exemplo, você tem alguns conceitos importantes. Moedas tendem a países que têm economias sólidas, as moedas andarem mais lateralmente. Né? Você olhar um gráfico mensal, por exemplo, você não vê uma direção linear para cima ou para baixo. Você vê uma lateralidade, porque aquelas moedas elas tendem a andar mais lateralmente. Então, eventualmente, por exemplo, uma moeda forte contra uma moeda fraca. Você pega, por exemplo, o dólar versus o real. Quando você olha para um gráfico do dólar com o real, você vê uma movimentação de alta num gráfico mensal, porque o dólar tende a se valorizar em função do real. A gente, 94, nós tínhamos uma relação de 1 para 1. Hoje nós temos uma relação de 1 para 5,40, 5,35. Já bateu aí 6,30 na máxima agora em janeiro de 2025, dezembro de 2024. Então, se você olhar, por exemplo, esse tipo de movimentação, você tem aí uma movimentação direcional. Então, via de regra, você vai procurar comprar dólar e vender real, certo? Também, da mesma maneira, quando você olha, por exemplo, um gráfico do dólar canadense versus o dólar australiano, você vê que ele tem um comportamento num gráfico mensal mais lateral. Logo, você tem mais condições de criar um sistema operacional que vai procurar tanto compras quanto vendas dentro dessa região de lateralidade. Então, eu trago muito esse conceito de você pensar sempre qual a premissa que eu estou assumindo na hora de criar um modelo, criar um sistema operacional. Isso é muito importante. Por quê? Ao longo do caminho, dentro daquele sistema operacional, você vai pegar momentos onde você vai ver o que nós chamamos de drawdown, né? O que nós chamamos de float, o que nós chamamos ali de uma perda momentânea do teu capital financeiro, né? Digamos que você entrou comprado e o mercado começou a cair, né? Então você está ali com um valor financeiro negativo naquele momento. Como é que você gerencia isso? De acordo com a premissa que você assumiu no desenho desse sistema operacional. Então, eu sempre recomendo fortemente para quem for criar um sistema operacional, criar um modelo operacional, assumir a premissa principal daquele mercado que a pessoa vai trabalhar. Caso contrário, ela fica perdida, ela fica criando sistemas, regras com base na aleatoriedade. E aí, turma, sabe o que acontece? O sistema ele fica frágil, o sistema ele não é robusto, é um sistema que em determinado momento ele vai parar de funcionar, porque a premissa que foi utilizada para a criação daquele sistema operacional era uma premissa fraca. Então, sempre pense nisso. Como você vai criar os seus sistemas, os seus modelos operacionais e quais são as premissas que você vai assumir para conseguir fazer isso funcionar corretamente.